Hoje vamos continuar a lição da nossa escola dominical, respeitando a lição número 11, de acordo com a revista que nós estamos a seguir. E esta lição tem como título Encontrando Honra. E diz respeito exatamente ao texto de Provérbios, capítulo 31, embora o autor se cinja apenas dos versículos 10 ao versículo 16 e depois do versículo 23 ao versículo 31. E o objetivo do autor da nossa revista é que Deus reconheça aqueles que fielmente mostram a sua sabedoria nas suas vidas. Portanto, quem mostra ou vive a sabedoria de Deus nas suas vidas, então será reconhecido por Deus. É natural que este texto seja um texto que fale muito sobre a questão das mulheres. E muita gente, ao interpretar, e principalmente o autor da nossa revista, quando faz a explicação dos textos ou dos versículos, ele procura demonstrar o papel de uma mulher que tem de ser honrada e, ao mesmo tempo, respeitada pelo trabalho que ela faz, principalmente em casa. Mas eu tenho uma ideia completamente diferente em relação a este texto. E, apesar de haver estas diferenças de opinião, é sempre bom nós podermos contrastar aquilo que os pensadores, ou os pregadores, ou os pastores, de facto, pensam acerca deste texto, com aquilo que eu vou procurar explicar hoje acerca deste mesmo texto. Uma das coisas que eu considero que é fundamental e importante para nós estudarmos e analisarmos este texto é termos esta consciência plena de que estes versículos, principalmente a partir do versículo 10 até ao versículo 31, não é um poema, é um poema dedicado à mulher. Este poema dedicado a esta mulher ideal que a apresenta com diversas atividades, em diversas funções, diversas profissões, se assim nós podemos dizer, e não propriamente a questão de ter uma profissão em casa e estar em casa a cuidar dos filhos e das coisas todas relacionadas com a casa. Não é disso que o texto de facto se trata. Por outro lado, é preciso ter atenção que este texto é um poema que está escrito de forma acróstica, portanto, isto significa que cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico e, portanto, o autor procura em cada versículo começar uma palavra com a ordem em que o alfabeto hebraico se apresenta. Ora, isto dá-nos a ideia que provavelmente este poema foi construído independentemente daqueles primeiros versículos que nós temos, do versículo 1 até ao versículo 9, que nos falam das palavras da mãe do rei Lemuel. Independentemente, não vamos entrar agora aqui em questões de quem é este rei Lemuel e quem é a sua mãe e o que é que se passa. O facto é que, a partir do versículo 10, nós temos um texto independente dessas palavras da mãe do rei Lemuel. Porque eu não vejo a mãe do rei Lemuel aqui a procurar escrever um poema de forma acróstica, isto é, com toda esta ordem que o texto efetivamente nos apresenta. Portanto, isto significa que há aqui uma preocupação muito grande em apresentar esta mulher de forma ideal. Tradicionalmente, este poema é recitado pelos homens às suas mulheres ou na noite de Shabat, ou então em outros contextos, como por exemplo contextos de casamento ou até de funerais de mulheres. Uma vez que o livro de Provérbios procura apresentar o homem ideal, cheio de sabedoria, este capítulo descreve a mulher ideal com múltiplas virtudes que a habilitam a dirigir uma verdadeira mansão, uma casa, um negócio, em qualquer lugar. É evidente, por exemplo, que Michael Fox, um dos comentadores, diz que, contrário à noção comum do estatuto da mulher no mundo antigo, esta mulher tem uma independência considerável na interação com estranhos e na condução dos negócios, até mesmo na aquisição de imóveis. Isto pode refletir a realidade das mulheres, principalmente no período persa. Isto é o que diz Michael Fox. No entanto, é interessante nós podermos ver esta perspectiva, que, na realidade, este era um poema que faltava, acima de tudo, ao livro de Provérbios.
depois de se lerem tantos textos que apresentam a mulher como um perigo para o homem, era necessário que surgisse agora um texto que demonstrasse o contrário. Ainda que alguns pensem que este texto seria um desafio, uma forma da mãe do rei Lemuel incentivar o filho a procurar uma mulher em condições, uma boa esposa, isso nós não podemos ter com garantia, de acordo com aquilo que eu já disse no início. É necessário que nós vejamos aqui este texto apresentando uma mulher completamente independente, uma mulher liberal, uma mulher moderna, se assim nós podemos dizer. Mas parece que o texto fala ao mesmo tempo de uma mulher que está relacionada com o seu marido, com os seus filhos, conforme nós podemos ler no texto em diante. Agora, é importante nós termos esta noção. O texto apresenta um contraste com o pensamento geral da época. Este texto desafia todos os conceitos que relegam o papel da mulher apenas para a casa e que não permitem, no fundo, que a mulher tenha qualquer tipo de liderança, porque isso estaria consignado pura e simplesmente aos homens. Ainda que nós procuremos seguir exatamente os temas que o autor da nossa revista apresenta, certamente irão verificar, ao lerem a revista, ao lerem a opinião do autor da revista e contrastarem com aquilo que eu vou procurar explicar, verificam algumas diferenças. E seria muito interessante até estarem cientes daquilo que lemos na revista e depois contrastar e ver até que ponto aquilo que eu digo terá algum sentido ou não. Mas vejamos então aquilo que acontece. O primeiro ponto que nós temos na nossa revista é dedicação ao seu marido. E os versículos 10 a 12, então, diz o autor, é do que fala. Apresenta uma mulher dedicada ao seu marido, uma mulher virtuosa, uma esposa que conquista a confiança do marido, diz o autor então da revista. No entanto, ficamos a pensar. Aqui nós temos uma pergunta, é uma pergunta retórica, e que denota uma certa raridade. E há quem pense que era raro então encontrar uma mulher de caráter virtuoso. Sim, mulher virtuosa, quem a achará? Ficamos a pensar assim, quem é que consegue de facto encontrar uma mulher virtuosa? Elas são raras, e é isso que nós encontramos às vezes no pensamento de alguns comentaristas. Assim, esta mulher é uma coisa rara, é difícil de encontrar. No entanto, se nós pensarmos exatamente na forma como a pergunta está a ser feita, quem é que consegue encontrar exatamente uma mulher destas? Aí nós iríamos pensar que provavelmente a raridade está do lado de quem procura. Portanto, a raridade não é encontrar uma mulher virtuosa, mas a raridade é encontrar alguém que procure uma mulher virtuosa. Porque, de acordo com o texto de Provérbios, o mais comum, o mais natural, era os homens procurarem mulheres de caráter duvidoso, ou pelo menos de um certo comportamento que seria desviante, que seria destrutivo, inclusive, para o próprio homem. Isso é o que nós encontramos exatamente no texto. Portanto, o objetivo era fazer com que os homens procurassem então mulheres em condições. No entanto, mesmo assim, nós olhamos para este aspecto e verificamos assim, quem é que consegue encontrar uma mulher virtuosa? A palavra virtuosa pode nos trazer alguns problemas na sua interpretação. Quando nós pensamos em virtude ou a ser virtuosa, pensamos num caráter, em alguém com uma certa atitude de respeito, até de submissão exatamente ao marido, e depois mostrando que ela faz toda a lida da casa e faz ainda mais do que a lida da casa para mostrar essa sua virtude. Mas a palavra hebraica que nós temos aqui refere-se à força de todo o tipo. A palavra high heel implica exatamente isto, uma força. E se nós fôssemos a traduzir era mulher de força, ou mulher com força, onde é que nós encontramos? E esta palavra força tanto fala sobre a destreza física como a destreza militar, também a palavra pode estar associada a uma força que diz respeito à influência social, também diz respeito à competência geral, portanto,
a força da riqueza e dos poderes éticos, intelectuais, pessoais, como nós poderíamos considerar neste aspecto desta mulher. Por outras palavras, o que eu entendo aqui pela palavra virtuosa seria uma mulher com capacidades. Onde se encontra uma mulher com capacidades? E quem é que procura uma mulher com capacidade, com habilidade para exercer uma série de atividades que normalmente estão associadas então ao homem e que a mulher não poderá fazer? É isto que nós devemos refletir exatamente aqui. A própria descrição que nós encontramos da mulher continua a apontar para a sua força de caráter e até a sua capacidade de realizar coisas em vários domínios, porque diz que o seu valor, esta avaliação não pode circunscrever-se apenas à questão da beleza exterior, não. A palavra valor que nós temos aqui, e que só aparece 3 vezes em todo o Novo Testamento, também se pode traduzir por preço, ou até exatamente mercadoria. Portanto, nós podemos dizer assim, a mercadoria que ela tem, ou aquilo que ela consegue adquirir, o valor que ela junta, excede muito aquilo que se poderia pensar em termos exatamente do que é uma coisa preciosa. As Bíblias normalmente têm a palavra rubis para aqui. A palavra hebraica normalmente significa coral. E é por isso que alguns escritores, comentadores e até estudiosos acabam por dizer que esta palavra no plural diz respeito mais a corais e a pérolas do que propriamente ao rubi em si, uma vez que o rubi não era conhecido no Próximo Oriente Antigo até por volta do século III a.C. Logo, o que nós temos aqui é exatamente logo uma descrição em que a mulher é apresentada com capacidades e que estas suas capacidades fazem ver que ela tem muito mais valor do que propriamente aquilo que nós podemos encontrar numa pérola preciosa ou então em corais valiosos. Né? E depois nós continuamos a olhar para o versículo 11 e diz, a primeira palavra deste versículo é o verbo confiar, e certamente que lá está aqui a preocupação do autor em seguir o tal acróstico, é a segunda letra do alfabeto hebraico que dá origem à palavra confiar, é a palavra batar, e este verbo é usado para descrever o tipo de relação que deve existir entre marido e esposa, ou marido e patrão, ou outra pessoa qualquer. É interessante porque aqui fala de o coração do seu marido, é a tradução que nós temos. Mas eu gostaria de destacar ainda que a palavra usada para marido é a palavra Baal. E esta palavra Baal também pode ser traduzida por dono, senhor, proprietário, e este era o sentido da palavra em geral. E quase que nós poderíamos também identificá-la aqui para um contexto moderno sendo o patrão dela, não é? O patrão da mulher. E o coração é exatamente o centro das decisões e da razão. Por isso o autor está logo a dizer que a razão deste homem, seja ele o patrão ou seja ele o marido, independentemente de uma coisa ou de outra, provavelmente chega à conclusão que há razões para confiar verdadeiramente nesta mulher. E há razões para confiar pelas suas capacidades, pelas suas habilidades para atingir determinadas coisas. E uma delas é, inclusive, o facto de não lhe faltar lucro, é o que diz a minha versão. Outras versões provavelmente utilizam a expressão nenhuma fazenda faltará, portanto, a palavra que nós temos aqui que traduzida por fazenda significa presa, despojo, saque. Portanto, era uma palavra usada no contexto de guerra, e como nós podemos lembrar, por exemplo, no contexto do livro de Juízes, a mulher é que era o despojo. Em Juízes 5:30 nós encontramos neste Cântico de Débora, e é interessante que esta palavra encontra-se então no Cântico de Débora, e o que mostra que esta Débora era uma mulher de guerra, e o próprio Cântico mostra que foi uma mulher que matou
Sísera, portanto, o comandante do exército que veio para destruir o povo de Israel. Não será inapropriado, então, pensar que este poema de Provérbios também destaca o papel da mulher, ou como guerreira, guerreira nos negócios, guerreira na atividade, guerreira em todo o trabalho, e que seria capaz de trazer para casa o despojo de guerra, desde que o seu marido confiasse nela e lhe desse liberdade para ela fazer aquilo que mais gosta. Portanto, aquilo que nós encontramos aqui é exatamente isso. É este o sentido. Desde o versículo 10 até ao versículo 12, nós encontramos o ensino de que esta mulher não é uma ameaça para o homem. Pelo contrário, apesar da sua atividade, ela trata o homem de uma forma adequada. Portanto, ela, apesar de demonstrar as suas capacidades em fazer bem e não o mal, ela acaba por ser uma ajuda extraordinária, seja para o patrão, e por isso o patrão terá lucros com ela, portanto não faltará lucros, não faltará despojo, ou seja, para o marido, em que ela é capaz de trazer também coisas para casa que pudessem ajudar o sustento familiar. E isto prolonga-se, esta atitude prolonga-se por toda a vida, portanto, demonstrando que não será apenas um período único de atividade da mulher, mas que em toda a longitude da vida ou do relacionamento, seja com o patrão, seja com o marido, isto é algo que a mulher consegue fazer. E, portanto, como veem, há aqui uma diferença muito grande entre aquilo que o autor da revista diz sobre esta questão da dedicação ao seu marido. Claro que eu poderia entender assim, ela é uma mulher dedicada desde que lhe deem, e isto é muito importante, a liberdade para ela poder fazer, porque se as pessoas racionalmente abrirem o seu coração, isto é, nas suas decisões, no centro das suas decisões, derem esta oportunidade então à mulher, certamente encontrarão aquilo que ela consegue fazer e só irão desfrutar e usufruir de algo melhor quando conseguem dar essa liberdade à mulher. Um segundo aspecto é sábia no seu trabalho, diz o autor da revista, os versículos 13 a 16. Então, o autor procura desenvolver este tema, não é? Em que um dos assuntos em que o autor da revista procura apresentar é uma mulher que trabalha em casa é também produtiva. Portanto, isto leva-nos a pensar assim: é bom que a mulher esteja em casa, e muitas pessoas têm esta mesma ideia, que a mulher deve estar em casa e trabalhar em casa, porque se pensa que ela não é produtiva estando em casa, pelo contrário, ela faz muita coisa, ela é uma mulher cheia de atividade, a lida da casa, os filhos, faz com que tenhamos de ver que ela é uma pessoa que trabalha imenso, não é? Eu não duvido de maneira nenhuma disso, e aliás considero que as mulheres que são exclusivas ao trabalho da casa e à formação de todas as coisas relacionadas com o lar, é evidente que o trabalho é imenso, mas isso não significa que a pessoa tenha de fazer só ela os trabalhos da casa, não é? Porque eu fui uma pessoa habituada, inclusive, a fazer todo o trabalho de casa e não deixar só para as mulheres que havia em casa fazer esse tipo de trabalho. Portanto, fui habituado a lavar a louça, a arrumar a cozinha, a cozinhar, inclusive, a limpar pó, fazer camas. Portanto, fui habituado a todas essas coisas pelo exemplo, inclusive, do meu próprio pai, que nessa altura também o fazia quando a minha mãe trabalhava, inclusive, fora. Portanto, é bom que nós tenhamos consciência que o ser sábio no seu trabalho não implica só a questão do trabalho na casa. Pelo contrário, nestes versículos 13 a 16, nós encontramos exatamente uma mulher que sai para fora. A informação apresentada, por exemplo, no versículo 13, claramente é distorcida pelos rabinos ou intérpretes rabinos posteriores. Jeremias dá conta no seu livro que os artigos de lã e de linho eram comprados às mulheres e que este trabalho era imposto à mulher casada. Portanto, leremos isto
em diversos escritos rabínicos. Era necessário que a mulher tivesse uma responsabilidade e que o homem lhe impusesse essa responsabilidade. Aquilo que nós vemos neste versículo é que é uma mulher a trabalhar com prazer e não por imposição. Ela fala isto de boa vontade, como nós podemos ver no final do versículo 13. E ela busca lã, né? Portanto, ela vai buscar a lã e o linho. É interessante porque no tempo de Jesus já havia uma definição muito clara onde é que se poderia encontrar lã e onde é que se poderia encontrar linho. O linho só se encontrava na região da Galileia, portanto, o que isto significava que certamente a mulher teria que ir até à região da Galileia para procurar esse linho, e a lã era produzida exatamente na região da Judeia. O que o texto nos mostra, e quando nós lemos o versículo 14, em que diz que esta mulher é como os navios de negociante, que de longe traz então o seu pão, mostra claramente que esta mulher saía fora de casa. Ela era como que uma negociante. Aqui nós encontramos este termo de comparação. É uma mulher de negócios. É ela que alimenta a casa, portanto, tudo dependia do trabalho dela, disponível para ir onde fosse necessário para adquirir o seu pão. E é isto que nós encontramos neste versículo 14. Quando nós lemos o versículo 15, o que é que nós encontramos? Eis uma mulher com capacidade de liderança extraordinária. Para ter de se levantar de madrugada, providenciar o alimento para a sua família e ainda distribuir tarefas pelas servas, é porque esta mulher vai trabalhar fora. Ela não trabalha em casa, ela trabalha fora. E por isso ela tem de dar ordens, de orientar todas as coisas antes de sair. Levanta-se de madrugada, levanta-se cedo. Isto deduz que se trata de uma atividade que ela faz, neste levantar, levanta cedo, é um verbo que está no imperfeito, significa uma atividade inacabada, e portanto ela fazia isto todos os dias. E é isto, se nós tivermos em conta, no fundo, aquilo que disse o versículo 12, todos os dias da sua vida. É uma atividade que ela exerce. Inclusive é quando nós vemos que esta mulher tem servas a quem ela dá tarefas. Isto significa que não é ela que tem de estar a fazer os trabalhos de casa, porque ela até tem servas. Isto aponta para o facto de ela ser uma mulher rica, provavelmente, ou então é uma mulher que trabalha fora de casa como negociante e precisa de dar orientações de como é que se devem fazer as coisas em casa e o que é que se tem de fazer. Portanto, esta mulher é uma mulher que realiza ações concretas. Vejam aquilo que diz o versículo 16. Ela considera, ela pondera se deve ou não comprar um terreno. Afinal, é ela que decide por si mesma a compra do campo. Se a primeira ação é uma ação completa, que nós poderemos dizer assim, ela pondera, é uma atitude, é um ato completo. Já o comprar o terreno significa um ato que ainda não está completo e que ela vai continuar a fazer. É importante nós olharmos para este texto e verificarmos que ela é uma mulher extremamente envolvida em várias coisas. Inclusive, comprando o campo, ela planta uma vinha com o fruto das suas mãos. É evidente, não podemos dizer que propriamente seja ela que tenha que estar a plantar as vinhas em si. Sabemos que em algumas culturas e algumas sociedades é a mulher que trabalha no campo, enquanto o homem quase nada faz. Mas não é este o objetivo do texto aqui. O seu trabalho pessoal apresenta exatamente o resultado da plantação de uma vinha. E vejam só, a plantação de vinhas é um luxo concedido aos ricos. Nós poderemos encontrar isso nos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, aquilo que encontramos principalmente no documento encontrado na Caverna 11, e que esse documento é intitulado O Templo, onde se apresenta as leis relacionadas com o rei, e inclusive ele é proibido cobiçar uma vinha. Lembramos, por exemplo, aquilo que acontece em termos da história do rei Acabe, que vendo a vinha do seu vizinho,
que era uma vinha boa, agradável, portanto ele a cobiça e fica doente por não ter aquela vinha, porque não conseguiu ter aquilo que precisava, não é? Perante tudo isto, nós verificamos que esta mulher tem um poderio financeiro muito grande e tudo relacionado com o trabalho dela mesma. Portanto, não tenhamos dúvidas que estamos aqui perante um poema que enaltece, que elogia todo o trabalho de uma mulher. Ao mesmo tempo, é necessário nós fazermos este reparo. Provavelmente não significa que uma mulher consiga fazer todas estas coisas. O texto não procura dizer isso. O texto apresenta, sim, uma mulher no seu ideal. É por isso que alguns estudiosos consideram que esta mulher é a personificação da sabedoria e que o poema é uma referência única e exclusiva à sabedoria em si, como sabedoria personificada. No entanto, o que nós podemos deduzir deste poema é que ele fala de diversas atividades e que esta mulher poderá ser uma mulher ou negociante, ou poderá ser uma mulher empregada numa determinada instituição, ou poderá ser mulher dedicada à agricultura. Portanto, nós temos aqui várias hipóteses e não significa que esta mulher tenha de fazer todas estas coisas. Aliás, eu creio que se houvesse uma mulher só, uma única, que fizesse tudo isto, seria de caixão à cova, portanto a mulher não iria de maneira nenhuma aguentar. Continuando o texto que nós temos, os versículos 23 a 27 agora, o autor salta aqui, nem sequer quer fazer referência ao versículo 17, onde nós poderíamos até encontrar aqui uma sugestão que a mulher fortalece os seus braços, a mulher, portanto, exercita-se fisicamente para ser uma mulher de força e poder conseguir fazer determinados trabalhos que, à partida, estariam designados única e exclusivamente para os homens. Né? Um trabalho de campo, é evidente que aquilo que nós temos no contexto bíblico era um trabalho que os homens realizavam. Os lavradores, o semeador, por exemplo, lembrando todas estas ocasiões que nós temos nos textos bíblicos. Agora, o terceiro ponto da nossa lição é segura na sua reputação. A preocupação do autor é dizer que a mulher que tem um certo caráter de ser temente a Deus, então ela tem uma boa reputação, tudo aquilo que ela faz acaba por ser reconhecido e bem visto pelos homens, se assim nós poderemos dizer. Claro que há essa referência aqui nestes versículos de 23 a 27, portanto, logo no início do versículo 23 diz: conhece o seu marido nas portas, quando se assenta entre os anciãos da terra. Provavelmente muita gente acaba por dizer, então, mas os homens são aqueles que só se sentam às portas da cidade, e algumas pessoas interpretaram isto desta forma, dizendo que estamos aqui perante homens preguiçosos, mas não é disso que se trata propriamente aqui. Claro que nós poderíamos dizer que há aqui um concílio que acontecia, e nesse concílio era só os homens que se reuniam, claro, era o contexto cultural, mas há algo muito mais do que se pode dizer assim, superficialmente, neste texto. O seu marido é conhecido. Este versículo procura dizer que há uma verdadeira revolução para aquele contexto cultural. Isto quer dizer que ele é conhecido por causa dela e não vice-versa. Ele é conhecido como sendo o marido ou o patrão daquela mulher que tem tais capacidades. Normalmente nós vemos isto ao contrário. A mulher veste-o bem de tal forma que ele é conhecido porque apresenta-se de forma diferente. Não é propriamente esse o sentido que eu vejo no texto. Não deve ser visto também com um sentido pejorativo, de que
Às vezes acontece, eu costumava dizer que eu era conhecido como sendo o marido da irmã fulana de tal. Isto é muito natural às vezes acontecer, porque se a nossa esposa é mais conhecida em vários contextos do que nós por aquilo que ela faz, é muito natural que nós possamos ser referidos como sendo o marido de fulana ou de cicrana. Mas isto não deve de maneira nenhuma levar-nos a pensar que é uma reflexão pejorativa para o próprio homem. O que acontece aqui neste versículo 23 é que está a dar-se uma machadada na estrutura social. Porque é precisamente isto. Se não fosse aquela mulher, aquele homem não era conhecido. Claro que há a tendência para dizer por trás de um grande homem está uma grande mulher. Por trás do sucesso de um homem está uma mulher. Mas não é isso que o texto nos procura dizer, porque nós verificamos que esta mulher é uma mulher de atividade, é uma mulher que está envolvida em negócios e que esta sua relação exatamente com o mundo dos negócios leva a ser conhecida. Não podemos esquecer mulheres como, por exemplo, Débora ou então Lídia no Novo Testamento, não é? O versículo 24 fala-nos então de algo que ela faz. Ela faz vestidos de linho e véndios. As peças de linho eram consideradas as peças de valor, como acontecia no caso de Sansão, na aposta que ele fez, se lembrarem em Juízes, no capítulo 14, versículos 12 a 13. Mas também nós sabemos que as peças de linho ou as roupas de linho eram peças de luxo usadas pelas mulheres de Jerusalém. Isto nós poderíamos ler em Isaías capítulo 3, versículo 23. E o interessante é que por causa do seu tamanho e por causa da natureza da peça de vestuário, é que havia um valor atribuído e era altamente apreciado, que é o que nós encontramos exatamente aqui neste texto. Isto significa que esta mulher é vendedora de peças de tecido valioso depois de as fazer. Portanto, trata-se de uma empreendedora e, pelos vistos, cheia de sucesso, como nós podemos ver aqui no próprio versículo. De acordo com o texto hebraico, nós podemos dizer que a frase não faz muito sentido no contexto. Principalmente esta segunda frase que nós encontramos no versículo 24. E entrega cintas aos mercadores, ou dá cintas aos mercadores. Parece que não há grande sentido assim, mas o que é isso? Em hebraico, aquilo que nós podemos dizer é ela dá cinta aos cananeus. Cinta está no singular e a palavra que nós temos traduzido por mercadores é a palavra que também geralmente é traduzida por cananeu. O que é que nós podemos dizer? A própria Septuaginta traduziu e cintas para os cananeus, portanto, utilizando o verbo fazer, que aparece no texto anterior, e omitindo exatamente a palavra dar, que aparece no texto hebraico, sim, mas que interpretaram como sendo, então, o sentido de fazer cintas para os cananeus. O que é que nós podemos deduzir do texto hebraico? O que nós podemos dizer é que talvez ela oferecesse um cinto pela compra que os cananeus faziam, ou uma espécie de brinde. No entanto, é interessante porque só neste caso é que a palavra cananeu é traduzida por mercador. E a palavra até está no singular e não está no plural, como nós temos nas nossas Bíblias. Eu acho que para uma possível compreensão do texto seria dividir esta palavra que é traduzida por cananeu ou por mercador e alterar inclusive a letra Q pela letra B, e que nos daria exatamente esta ideia, é que ela dá um alforje, um cinto, um alforje ou algo que era usado para proteger determinadas coisas, porque a palavra também pode estar associada àquela cinta que se levava onde se guardava dinheiro, e ela dá ao filho do pobre uma coisa destas, se nós dividíssemos a palavra. Portanto, é apenas uma hipótese, se nós considerássemos que haveria aqui um provável erro de cópia ou até de leitura do próprio texto quando o escriba estaria
a escrever este texto. Se o texto é incompreensível, ele provavelmente continuará a ser incompreensível, mas esta é uma hipótese que nós poderíamos aventar. No entanto, quando nós chegamos ao versículo 25, este versículo normalmente é interpretado em termos figurados. Os vestidos não são vistos como reais, mas sim prefigurados na força e na dignidade. E é nisto que as pessoas se baseiam, então, que aqui se trata da reputação da mulher. A reputação é a força e a dignidade. Mas não podemos esquecer que estas palavras, força e dignidade, são palavras que estão associadas à riqueza. Por exemplo, em Provérbios, no capítulo 10, versículo 15, a riqueza é uma força para as pessoas. No capítulo 18, versículo 11 também. O termo traduzido por dignidade significa beleza ou ornamento. Portanto, a situação financeira e a beleza artística daquilo que a mulher faz, neste caso do seu vestuário, dão-lhes garantias para ela até olhar para o futuro com segurança. É isso que nós podemos entender quando o texto diz e ri-se do tempo vindouro. Portanto, não está única e exclusivamente a referir-se à questão de ter este caráter de força e de dignidade que funcionam como se fosse uma cobertura ou como se fosse o seu vestuário. Não. Aquilo que nós podemos dizer é que esta palavra vestuário é exatamente uma palavra que está associada àquilo que ela faz anteriormente. Portanto, nós lemos no versículo 21 que todos a sua casa, aliás, no versículo 22 diz que ela faz para si cobertas de linho fino e de púrpura é o seu vestido, e este facto da palavra vestido aparecer no versículo 22 e ser um vestido na realidade, também no versículo 25 é o vestido, também está no singular, não está no plural, como nós temos nas nossas Bíblias, e isso refere-se exatamente àquilo que ela produz. O vestido, num aspecto mais coletivo, é todo o vestuário que ela produz, e isso lhe dá então força, porque lhe dá força em termos materiais, físicos, segurança, dinheiro, e ao mesmo tempo é de uma beleza extraordinária aquilo que ela faz, e isso lhe garante a venda do seu produto. Como tal, aquilo que ela faz é de tal forma uma gestão tão cuidada que ela acaba por se rir, não no sentido de chacota ou até de sarcasmo, não. É o sentido de confiança no futuro. Mesmo que a situação seja de assolação, a forma como se geriu o negócio dará para não temer. E nós encontraríamos uma ideia muito semelhante no livro de Jó, no capítulo 5, versículo 22. Esta mulher também tem capacidade para ensinar, é o que nós lemos no versículo 26. Há sabedoria na sua boca, benevolência no seu ensino. Não parece que esta sua atividade se circunscreva apenas ao lar, porque o texto mostra-nos que há algo muito para além. Ela não só tem sabedoria, e isto é muito importante, coisa que normalmente o livro de Provérbios incentiva o homem a procurar sabedoria. Aqui nós encontramos esta característica, esta capacidade que a mulher tem de ser sábia, porque ela tem sabedoria, e quando abre a sua boca não entra mosca nem sai asneira, pelo contrário, sai algo que é fundamental e é muito importante para o ensino. Este próprio ensino é um ensino que resulta de uma certa benevolência que nós encontramos na sua língua. Isto significa que esta benevolência, a palavra hesed, é algo extraordinário para as pessoas que estão a ouvir o seu ensino. E, chegando ao versículo 27, nós vemos que é ela quem tem a preocupação de orientar a sua própria casa. Vejam só, sim, ela olha pelo governo da sua casa, diz-nos o texto na versão que eu tenho, né? A mesma coisa nós encontramos nas versões tradicionais, olha pelo governo da sua casa. É ela que tem esta preocupação.
Este verbo olhar é um verbo que significa estar vigilante, estar atento ao que se passa, e não é só o estar de uma forma passiva, atenta ao que se passa. Isto diz respeito à orientação, porque ela está a ver como é que as coisas estão a ser orientadas, o caminho que está a levar a sua casa. Vejam, afinal, não é a questão da liderança do homem que faz com que a casa ande muito bem. Pelo contrário, é esta mulher. Este texto fala de liderança na casa, porque a sua vigilância não se limita pura e simplesmente a ser passiva. Pelo contrário, o texto diz que ela sabe que a preguiça não lhe dá o pão para ela comer. Por isso, ela é uma pessoa ativa, é uma pessoa envolvida. E isto é muito importante, nós termos esta noção, este conceito. Podem comparar exatamente com aquilo que o autor da revista diz e verificar que há aqui algumas diferenças exatamente neste pensamento. Quando nós chegamos ao final, dos versículos 28 a 31, então o tema é honrada por ser temente a Deus. Mas honrada por ser temente a Deus. Não há dúvida que nós chegamos precisamente quase ao final deste poema, e é no versículo 30 que nós encontramos esta referência. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mas nós já iremos lá à explicação deste versículo 30. É importante nós olharmos primeiro para o versículo 28 e ver como agora temos também aqui a mulher dentro de casa, no círculo familiar, em que os seus filhos lhe chamam bem-aventurada. Portanto, ela é uma felizarda. Naquilo que ela faz, ela consegue fazer e sente-se feliz por isso. E é exatamente este o contexto em que a família fica também feliz por ter uma mulher destas. Considerando ainda o marido, se nós poderemos considerar que a palavra Baal aqui, que poderá também ser patrão, senhor, dono, se nós assim o quisermos, é interessante nós verificarmos que esta pessoa, seja marido, seja patrão, é a pessoa que louva uma mulher destas. Este verbo louvar tem o sentido também de ficar orgulhoso. Nós encontramos isto no léxico. A palavra louvar não significa de maneira nenhuma louvar no sentido em que nós louvamos a Deus, mas com o sentido de ficar orgulhoso. Há orgulho em ter uma mulher desta natureza, com estas capacidades. E será bom que os homens possam tomar nota e ter em conta exatamente isto, para não reprimirem de maneira nenhuma aquilo que a mulher gosta de fazer e que ela quer fazer. E que ela tem também esta responsabilidade e este sentido de responsabilidade em ajudar, inclusive, no sustento da casa e no sustento de toda a família. Esta mulher, poderemos nós, mais uma vez, deduzir deste texto, portanto, tem esta capacidade para dirigir, tem capacidade para liderar, tem capacidade para orientar, e isto não é uma ameaça de maneira nenhuma ao homem. Nem os filhos, se nós considerarmos aqui que a palavra filhos, no fundo, é o termo que é usado para o género masculino, os filhos em si e o próprio marido, nós podemos dizer assim que a masculinidade da casa reconhece isso nesta mulher. E é importante este fator. No texto hebraico nós não temos de maneira nenhuma a expressão dizendo. Não há o verbo dizer aqui, embora muitos interpretem que o versículo 29 será as palavras do marido ou do patrão a dirigir-se a uma mulher. Não havendo isso, nós poderemos achar que esta primeira fase pura e simplesmente informa da existência de muitas mulheres com capacidades iguais. Afinal, a raridade que nós vimos no versículo 10, não é? Não diz respeito a encontrar uma mulher com todas estas características. Até porque aqui no versículo 29 nós
encontramos esta informação. Muitas mulheres têm procedido virtuosamente. A palavra virtuoso aqui que nós temos, mais uma vez, é a palavra Rahil, e esta palavra significa força, significa alguém que pega nas coisas e que tem capacidade para as executar, como nós vimos no versículo 10. E por isso nós continuamos a encontrar exatamente esta referência, um elogio total e oposto àquilo que a sociedade costumava fazer. As mulheres eram postas de lado, as mulheres eram para estar em casa, as mulheres não podiam fazer nada. Encontramos aqui esta mulher com capacidade. E afinal não é só esta mulher. É interessante porque a palavra para mulheres aqui é a palavra banot, que é a palavra, que é o plural, no fundo, da palavra bat, que significa filha. Isto significa então que há no género feminino muitas mulheres, muitas raparigas, muitas jovens que têm esta capacidade. Não são poucas, afinal. Provavelmente o problema é que muitos homens não querem encontrar uma mulher destas porque se sentem ameaçados ou sentem-se minimizados. Não é disso que o texto fala. O texto procura, no fundo, como eu disse, dar uma machadada na estrutura social daquela época e apresentar que há mulheres que devem ser usadas e devem ser deixadas livremente para executar e realizar aquilo que elas gostam de fazer, porque quando elas têm esta capacidade, que no fundo é uma capacidade também dada por Deus, então esta mulher certamente vai conseguir ultrapassar todas as outras. É exatamente esta é a expressão aqui que nós encontramos na segunda frase, mas tu a todas sobrepujas. Claro que este tu aqui pode ser apenas uma questão de referência à mulher ideal, isto é, uma mulher que abrangesse ou que abarcasse todas estas referências, então sim, ela seria superior a todas as mulheres. E é por isso que há quem pense que afinal se trata da tal personificação da sabedoria e que só a sabedoria perfeita conseguiria fazer uma coisa destas. No entanto, é necessário nós podermos encontrar neste texto esta referência que deve haver da parte masculina este reconhecimento de que aquela pessoa que alguém tem como companheiro, como esposa, como colega, deve estar disposto a olhar para os pontos bons e para tudo aquilo que a mulher é capaz de fazer. Se ela o faz até melhor do que o próprio homem, ele deve reconhecer e dizer: tu, de facto, és bastante elevada e levas-te acima de qualquer outra. E isto também até para não haver aquela coisa de cobiçar as outras mulheres que não nos pertencem, não é? Ou que não pertencem ao homem em si. E quando nós chegamos ao versículo 30, encontramos exatamente esta palavra graça, que apesar de ela estar ligada fundamentalmente ao favor de Deus, em muitas passagens ela só pode ter o sentido de forma e aparência exterior da mulher. É isso que nós encontramos no capítulo 11, versículo 16, onde este mesmo termo ren, que se traduz por graça, ali é traduzido por aprazível. E certamente este pensamento é repetido na frase seguinte: vã é a formosura. Isto significa que agora está-se a falar de olhar para a aparência exterior da mulher, dizendo que não é isso que conta, efetivamente. O que conta é aquilo que ela é capaz de fazer. E principalmente porque esta mulher implica alguém que está também envolvida num processo de temer a Deus. Isto é, nós poderíamos dizer que temendo a Deus, porque há aqui um aspecto muito importante que ainda gostaria de realçar.
A palavra mulher, Isha, no texto hebraico, encontra-se exatamente no meio destas duas frases, se assim nós podemos dizer. Portanto, temos 4 palavras anteriores e 4 palavras a seguir à palavra mulher. Temos a palavra enganosa e graça, vã e formosura, são as tais 4 palavras em hebraico que ali se encontram. E depois temos exatamente a seguir outras 4 palavras que têm a ver com o verbo temer, senhor e, novamente, um pronome, ela, e o verbo louvar. De modo que a palavra mulher ali no meio funciona como que um equilíbrio. A palavra tanto pode estar relacionada com as palavras anteriores, como também com a palavra que vem a seguir. Mas a ênfase está exatamente na mulher. Questões de aparência exterior, tudo aquilo que diz respeito à mulher externamente, não é isso que conta, porque tudo isso é vão, tudo isso passa, tudo isso é mentira para aquilo que nós queremos ver exatamente na mulher. E o que é que nós podemos ver na mulher? É uma mulher que, estando num processo de temer a Deus, ela terá motivos para se orgulhar em tudo o que faz. É verdade. Na realidade, o verbo para louvar encontra-se numa estrutura verbal ou numa forma verbal que expressa uma ação recíproca intensiva. Isto é, este louvar é a própria mulher em si que verdadeiramente encontra orgulho naquilo que faz. Portanto, aí a palavra louvar, mais uma vez, terá que ser interpretada não como louvar no sentido de dar elogios em si, mas sim ela, neste processo de temer a Deus, uma pessoa que é temente a Deus, ela encontra orgulho naquilo que faz, ela encontra razão de ser para aquilo que ela faz. Ela mesma. Portanto, encontra esse orgulho. E isso é interessante nós verificarmos neste texto. Por fim, aquilo que nós encontramos no versículo 31, dá-lhe, e depois temos do fruto das suas mãos. O imperativo do verbo dar não especifica o complemento direto. Dar o quê? Por isso eu considero que não seria descabido nós inferirmos ou deduzirmos que como complemento direto deveria estar lá a palavra o reconhecimento ou a palavra o valor. Portanto, dá-lhe o reconhecimento ou o valor que ela tem das suas obras, né? A partir daquilo que ela faz das suas mãos. Portanto, do fruto das suas obras, dá-lhe o devido valor. É assim que nós devíamos interpretar exatamente este texto. Caso contrário, dá-lhe do fruto das suas mãos, ficamos sem saber, dá-lhe o quê e dá-lhe do fruto, isto é do fruto que nós devemos dar, ou ela também poderia ser aquela ideia de receber do fruto das suas mãos aquilo que ela merece, mas lá está, é isso mesmo, é dar-lhe o reconhecimento ou o valor. Por outro lado, o sujeito do verbo louvar é as próprias obras. E aonde? Nas portas, ou nos portões, a palavra hebraica no fundo refere-se aos portões. E é interessante que esta expressão nos portões refere-se, sem dúvida nenhuma, aos portões da cidade. E quem é que está habitualmente nos portões da cidade? Quem é que se reúne ali? Os próprios homens. E então o verbo está, o verso, ou a expressão, a frase final, acaba por dizer: se realmente nos portões da cidade onde os homens habitualmente se reúnem, não elogiarem, se os homens em si não elogiarem uma mulher com estas capacidades, então são as próprias obras que farão isso. E é interessante porque o verbo louvar, ou ficar orgulhoso, expressa exatamente uma ação enérgica e repetida. Isto é algo que deve ser feito constantemente. Claro, chegamos ao final deste nosso texto e
nós devemos tomar esta consciência, aquilo que o autor da revista diz, dizendo que devemos honrar aquilo que Deus honra, e se há uma mulher, então, agora depende do que é que nós entendemos por mulher virtuosa, se entendemos conforme eu expliquei, ou se entendemos como uma mulher que está muito bem resguardada na sua casa e que se dedica ao trabalho da casa, ao trabalho doméstico, independentemente de dizermos se ou não este trabalho doméstico tem muito que se lhe diga. É evidente que eu reconheço que o tem, e quem o diz é quem está habituado também a fazer esse trabalho, porque esse trabalho não está reservado única e exclusivamente às mulheres. E precisamos entender isso. Que quando eu era um adolescentezinho e ajudava na cozinha, tinha um vizinho onde eu ia de vez em quando para brincar com o filho dele, e ele dizia-me sempre: tu não laves a louça, tu não fazes nada disso, porque senão não te cresce a barba. Pois parece-me que a diferença entre o filho dele e a minha pessoa é que eu tenho certamente mais barba dura do que propriamente o filho dele. Afinal, não foi por eu limpar a casa, por eu lavar a louça, por eu limpar a louça, por eu varrer ou qualquer coisa, que o contexto era dizer isso é trabalho para as mulheres, que me fez inferior a qualquer ser humano. É isso que nós precisamos de entender, que o trabalho feito pelas mulheres, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer profissão, em qualquer vocação, se nós lhe dermos essa possibilidade para ela fazer aquilo que ela mais gosta, então podemos ter toda a certeza que todos nós sairemos a ganhar. Ninguém sairá a perder. Até porque, se há um aspecto muito importante aqui, é que verdadeiramente esta mulher é uma mulher temente a Deus, e naquilo que ela faz, sendo temente a Deus, sendo uma pessoa que reconhece Deus na sua vida e que sabe que Deus está na sua vida, então tudo o que ela vai fazer vai redundar em benefício, seja para a família, seja para a empresa, seja para a igreja, seja em qualquer lugar. Esta mulher precisa mesmo de ser reconhecida naquilo que ela faz. E é este o texto. Fiquemos por aqui. Se tiverem dúvidas, perguntas, logo me podem abordar, mesmo através da internet. E cá estaremos na próxima semana para mais uma lição. Que Deus vos abençoe.